Olá, tudo bem? Eu sou seu irmão Fabrício Barreto Gonçalves, graça e paz. Nosso desejo do nosso coração é que você tenha a santa paz e gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é dia 11 de maio de 2017, ano de nosso Senhor. Em minha residência, eu queria só fazer um breve comentário. Como batista, cristão batista, evangélico ou protestante, na visão de alguns, eu prometi a alguns irmãos que estão adicionados na minha página do Facebook, fabricio.barreto170@gmail.com. Repetindo, fabricio.barreto170@gmail.com, na página Você Pergunta e a Bíblia Responde. Eu queria falar um pouco sobre os chamados reformadores radicais ou reforma radical, os chamados anabatistas. Dizem alguns historiadores, na historiografia eclesiástica antiga, medieval, moderna, da Reforma Protestante, séculos 16 e 17, propriamente ditos, que os batistas são chamados protestantes, ou foram influenciados por um grupo de radicais, alguns vindo do catolicismo, outros livres pensadores filosóficos e teológicos, chamados anabatistas. Anabatista, do prefixo grego ana, tracinho batista, ou baptizem, ou seja, trocando em miúdos, na etimologia e semântica da palavra anabatista, quer dizer os rebatizadores, ou aqueles que batizam de novo. Entre outras razões, uma das principais é que os anabatistas, que foi o grupo que antecedeu os batistas históricos, confessionais, qualquer livro de história, de teologia, de religião e livro secular de historiografia, vai explicar, digamos assim. Como eu já estudo história da igreja, teologia, filosofia e religião e ciências da religião já há um bom tempo, e ensino religioso, nós temos pelo menos quatro principais argumentos que os batistas desses quatro são duas linhas que dividem, que os anabatistas e os batistas modernos, uns falam que eles são protestantes e outros falam que são anti-reforma do século XVI, que João Calvino, na Suíça, em Genebra, ou Geneve, João Calvino, Martinho Lutero, na Alemanha, Ulrico Zwingli, Philippe Melanchthon, Theodore Beza, Menno Simons, que foi um padre católico que abraçou o protestantismo, dando origem a um grupo protestante chamado Menonitas, ou Amish, que se desdobrou ou se dividiu. Mas basicamente os batistas, eles são chamados de rebatizadores. Por quê? Porque foi uma alcunha, foi um apelido jocoso, que
Foi uma zombaria que deram o nome a eles por eles rebatizarem as pessoas que já eram batizadas na Igreja Católica por aspersão, e alguns reformados e presbiterianos, calvinistas, luteranos, que tem o batismo por aspersão, ou seja, gotinha na cabeça, batismo infantil, ou chamado pedobatismo, ou seja, batismo de criança, né? Então, isso tudo tem a ver, tá ok? Qualquer livro aí, depois eu posso gravar um vídeo aí com 30 livros de bibliografia e referência historiográfica e bibliografia, tá ok? Então, os batistas, eles se dividem em bíblicos, né? Altamente bíblicos. Eles se dividem em comunitários, ou chamados ruteritas, né? De Jacob Rutter, que foi um dos seus fundadores nos cristãos anabatistas e batistas morávios, né? E depois foram para Dakota do Norte e no Canadá, Dakota nos Estados Unidos, se eu não me engano, da América. Os místicos, liderados por Gaspar Schauerfeld e von Ossing, da Alemanha. E depois eles migraram, os batistas e anabatistas místicos, eles migraram para a Pensilvânia, que William Penn, né, que foi até inventor da caneta, né, que deu origem à caneta esferográfica, né, a caneta de tinta, chamado William Penn. Olha só que curiosidade. Então nós temos um inventor da caneta anabatista e batista, né, chamado William Penn, que fundou a cidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Então existem os batistas e anabatistas bíblicos ou menonitas, que seu principal fundador é um padre, ex-padre católico chamado Menon Simons, da Holanda. E depois ele foi para a Holanda, né, em Amsterdã, na Holanda. E você tem os bíblicos chamados Amish, ou chamados irmãos, liderados por Jacob Amen, da Suíça, e foram para a Holanda e para a Pensilvânia, né? E tem alguns Amish tem nos Estados Unidos, e alguns, não sei se ainda existem, foram para o sul do Brasil, no nosso país. E as principais características dos anabatistas: eles rejeitavam a intervenção do Estado político, o governo, os países, os impérios, né, romano, germânico, o Império Inglês, né, Portugal, Espanha, que eram monarquias, né? E então, e outros países mais, né? Eles são contra o Estado intervir na igreja ou receber qualquer subvenção ou tráfico de influência ou dinheiro de política de governo. Os anabatistas, assim, históricos, assim como os batistas modernos, né? Eu estou falando da minha denominação, né? Eu antes era presbiteriano, no início da minha conversão, com meus 17, 18 anos, por aí, 19 anos, e agora sou membro da Igreja Batista, aqui em Campos, Rio de Janeiro. Mas basicamente os batistas e os anabatistas, que foi chamados reformadores radicais, eles são contra o controle do governo na igreja. Igreja tem o seu papel, né? E o governo político, a política tem outro papel. E eles rejeitavam o batismo infantil, batismo de criança,
ou chamado pedobatismo. Então eles são antipedobatistas, ou seja, são contra o batismo de criança. Eles eram pacifistas, eles tinham uma disciplina eclesiástica rígida, viviam sobretudo em oração, jejum, vigílias da madrugada, leitura e observância da Bíblia. Eles eram contra alistar os seus filhos no exército, qualquer autoridade secular ou política. Eles só acreditavam e obedeciam, os anabatistas, na autoridade eclesiástica, não do Papa. Eles eram anticlericais, ou seja, eram contra o regime totalitário da Igreja Romana, ou Igreja Católica Apostólica Romana. Eles tinham uma certa tolerância com alguns grupos, né? E mantinham basicamente uma vida cotidiana simples. Acordavam cedo, de madrugada, dormiam cedo, faziam vigílias, cantavam, liam os salmos, a Bíblia, as cartas paulinas, né? Mantinham um estilo de vida simples e, sobretudo, os Amish, que é um grupo dissidente do anabatismo moderno, que eles são contra todo tipo de modernidade, o aparelho eletrônico, como televisão, como celular, notebook, tablet, smartphone, iPad, todas essas modernidades que nós temos hoje, né? Que nós temos um mundo high-tech, 24 horas em tempo real, full time, né? Como os americanos chamam, tempo integral. Eles não têm nada disso. Não tem aparelho de rádio, jornal, revista, nenhum tipo de mídia eletrônica ou elétrica. Tração por animal na lavoura, usam cavalo, boi, os animais, né? Um estilo de vida agrícola. Assim, resgatando o puritanismo do século 17 e 18, digamos assim, na Europa protestante, e também a igreja apostólica primitiva e pós-apostólica. Então eles viviam um modo de vida simples, fervorosos, piedosos, não é? E acreditavam a Bíblia como a palavra de Deus, na Trindade, acreditavam Jesus como Filho de Deus, plenamente Deus, plenamente homem. Eu estou falando dos anabatistas. Anabatistas. Aliás, agora concluindo, o próprio historiador luterano alemão chamado Moschen, ou Moisés, muito conhecido no meio protestante, esse historiador, esse teórico da historiografia eclesiástica, ele fala que a seita, ele chama de seita, né? O grupo anabatista que deu origem aos batistas de hoje, a Igreja Batista, ele se esconde no mistério da eternidade, no mistério da história. Porque ele disse que outros grupos com os mesmos ideais anabatistas, chamados Lollardos, Landmarquistas, de Landmarks, Montanistas, de Montano, Petrobrucianos, Pedro Lombardo, que foi um teólogo medieval, tão famoso e conhecido e brilhante como Tomás de Aquino no século XII ou XIII da Idade Média. Novacianos, já falei, e outros grupos que tinham os mesmos ideais anabatistas, digamos assim, de pacifismo, de volta à piedade, observância à lei bíblica, aos mandamentos de Deus, de Hashem ou Yahweh, como os judeus chamam, Deus, Jeová
ou Yahvé, como queiram chamar. E os anabatistas deram origem à Igreja Batista, né? Liberdade de expressão e consciência, separação entre a igreja e o Estado político, né? O livre exame e a livre interpretação da Bíblia, ou seja, a Bíblia explica e interpreta a própria Bíblia. E nós temos o Espírito Santo para interpretar e ensinar as verdades da Bíblia. Os batistas, assim como os anabatistas, que é o grupo pós-reforma, chamada Reforma Radical, que Ulrich Zwingli, né, Thomas Minster e outros mais, Rafael Rubmeier, Conrado Grebel, George Blaulock, Ludovico Hatter, Baltazar Rubmeier, que foi um dos mais cultos dos anabatistas. Ele falava hebraico, grego, Yiddish, aramaico, latim, grego, né? Inglês saxônico, e traduziu a Bíblia, escreveu alguns livros, era formado em direito, era advogado. Rafael Rubmeier, ele foi afogado na Suíça, e 3 dias depois a sua esposa, que eu esqueci agora o nome dela, que também era teóloga, era estudiosa da Bíblia, fervorosa anabatista, morreu afogada. Esse casal, em prol do Evangelho, morreu por amor a Jesus, morreu pela Bíblia, né? E a Bíblia como a palavra de Deus, né, em linguagem humana. E o pastor como líder constituído pela palavra de Deus, né? Nós não temos bispos, nós não temos apóstolos, nós não temos arcebispos, nós não temos papas. Os 2 ministros da Igreja Batista, assim como os anabatistas, são o diácono, que quer dizer servo, diaconium, ou diáconum, e o pastor, né, prieste, ou roes, né, ou poimenas, quer dizer, líder, guia, kibernesis, do grego, quer dizer, piloto, aquele que guia, aquele que lidera, cabeça, etc. Pastor e o diácono, tá ok? Vídeo 1 sobre os anabatistas, os reformadores radicais, os chamados rebatizadores. Bom dia.